Estamos recebendo aqui na redação do Jornal Eletrônico Região News o deputado federal José Orcílio Miranda dos Santos, o Zeca do PT, ex-governador do estado de Mato Grosso do Sul, ex-vereador pela capital Campo Grande e o deputado federal mais votado no município na última eleição, com mais de 4 mil votos. Aproximadamente 12% dos votos válidos do cidrolandense foram para o ex-governador Zeca do PT, quando naquele momento se elegeu deputado federal. E hoje, numa visita oficial ao município de Sidrolândia, acompanhando aí a militância, logo mais tem reuniões para debater o processo político de outubro. Zeca, em primeiro lugar, a satisfação recebê-lo aqui na redação do RN. Como é que o senhor atribui esse carinho do povo cidrolandense que, de alguma forma, sempre o recepciona de uma forma muito calorosa, não? Com muita hospitalidade. Primeiro, dizer da satisfação minha de estar aqui. Poder falar contigo, portanto, poder falar através do jornal eletrônico com boa parte da população dessa cidade, que, como você disse, sempre que eu venho, eu, Gilda, com os companheiros, com as companheiras, somos recebidos com muita hospitalidade, com muito carinho, né? Com muito apreço, até eu diria. Segundo, que eu acho que isso é consequência dessa relação, o resultado eleitoral que eu tive aqui. Que me orgulha, com certeza, e me multiplica a responsabilidade. Eu estava dizendo aos companheiros, me acompanha aqui o presidente Vanderlei, nosso querido Jean, das 79 cidades, eu fui em primeiro lugar em 25. Né? Ou seja, praticamente 1/3 das cidades eu fui o mais votado. Né? Dos 160.565 votos que eu tive, 1/3 das cidades me brindaram, me homenagearam como mais votado. Segundo, que eu tenho claro de que essa votação fundamentalmente vem dos setores dos lutadores pela reforma agrária, os acampados, os assentados, das comunidades indígenas, das comunidades quilombolas e da militância do PT. Até porque não poderia ser diferente da minha relação. Eu sou um dos fundadores do PT. Né? Eu fui candidato a deputado estadual em 1982. A primeira eleição que o PT disputou, fui candidato. Na época eu militava na oposição sindical dos bancários, sou bancário, evidentemente que hoje aposentado. Em 88 fui o vereador mais votado de Campo Grande, nós não fizemos legenda. Em 90 me elegi o primeiro deputado estadual do PT. Em 94 me reelegi, já éramos 3, eu, Benhur e o Prego. Em 96 eu ganhei as eleições, ou ganhamos as eleições em Campo Grande, mas não levamos porque nos tomaram na mão grande. Em 98 eu resolvi encarar o desafio de ser candidato a governador, numa velha e triste polarização entre os pedristas e os uiucistas. Eu entrei no meio, ganhei as eleições, me reelegi, mudamos a história desse estado, e aí tem a ver também com minha relação em Sidrolândia. Iniciamos um ciclo fantástico de industrialização nessa cidade, que é uma cidade importante. Todas as indústrias aqui estabelecidas, ou a grande maioria delas, são oriundas dos 8 anos do meu governo, dos incentivos dados pelo nosso governo, o governo popular. De concluir o governo, muita gente queria que eu fosse senador, eu disse para Lula, eu vou parar, eu tenho que organizar minha vida. Né? Parei, em 2010, fui candidato a governador na reeleição do André, a pé, sem dinheiro, também ganhei as eleições aqui. Praticamente forçamos um segundo turno, 43% dos votos. Em 2012, para ajudar o PT, depois de ter sido governador, virei vereador e hoje deputado federal, com essa votação expressiva que eu tive aqui. Portanto, esse papel me remete necessariamente, essa história cumprida que eu te relato e relato aos nossos espectadores, a ter esse papel hoje no PT de estar construindo um projeto junto com a companheirada, pensando em 2016. 2016 é um ano diferente, não só porque tem eleição, e tem eleição nos quase 6 mil municípios do Brasil, mas é uma eleição com um novo marco regulatório. Primeiro, que não tem mais o financiamento privado, ou seja, não vai se eleger mais aquele que é financiado pelo fazendeiro, pelo banqueiro, pelo bicheiro, pelo usineiro. O fim do financiamento empresarial vai permitir, aqui parece que a eleição de prefeito no máximo 230 mil, e a eleição do vereador em torno de 23 mil, 30 mil reais, mais ou menos isso. Ou seja, vai permitir que lideranças dos movimentos sociais, dos movimentos populares vão poder se candidatar
E se eleger, vai se eleger quem tiver mais capacidade de interagir com o povo, de dialogar, de andar, de caminhar, de gastar sol do sapato e tocar no imaginário, tocar no coração das pessoas com as suas propostas e com o seu projeto. Eu vim aqui conversar com o Jean, conversar com o Vanderlei, conversar com a companheirada para ver qual o melhor projeto. Portanto, estou andando pelo estado hoje, até o final da tarde aqui em Sidrolândia, à noite em Maracaju, para retornar para Campo Grande. Amanhã nós temos um seminário de programa de governo para a gente desafiar o tempo e colocar o projeto nosso já de novo agora em 2016. Agora, é óbvio, a história do senhor se funde com a história do PT. O senhor é um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores no estado de Mato Grosso do Sul. Sidrolândia, de alguma forma, o eleitorado tem esse perfil petista, né? Essa identidade com o Partido dos Trabalhadores. É um município que tem hoje 26 assentamentos, são 7 aldeias. Agora, uma pergunta que de alguma forma deixa intrigado, né? Por que o PT, diante de todo esse celeiro, entre aspas, eleitoralmente falando, até o presente momento não protagonizou uma disputa? É a indagação que eu tenho feito para eles. Em todas as campanhas do Lula, Lula ganhou aqui, nas campanhas da Dilma, Dilma ganhou aqui, nas campanhas do Delcídio, Delcídio ganhou aqui, nas minhas campanhas eu ganhei aqui. Não só os 26 assentamentos que corretamente se lembra. Isso significa que Sidrolândia tem aproximadamente 1% de todos os assentados do Brasil. É muita gente que nós temos que começar a cuidar com muito carinho, com muita atenção. E o meu mandato é voltado a esse público. Eu vou começar a visitar os assentamentos, visitar as aldeias, dialogar com eles. Portanto, nós temos que ter um projeto que dialogue concretamente com a cidade, do ponto de vista de democratizar a gestão da cidade, do ponto de vista de criar mecanismos de transparência para a gestão, para a governança da cidade, do ponto de vista de criar mecanismo de participação popular, ou seja, o povo decidir prioritariamente onde investir o dinheiro, mas que crie também na nossa proposta mecanismo de dialogar com essa clientela, com esse público, que é significativamente grande, dos assentados, dos acampados, dos índios, para dizer o que objetivamente nós queremos, enquanto administração pública, fazer para melhorar a vida deles e construir a cidadania que eles tanto querem. Se a gente for capaz de fazer isso, e eu tenho absoluta confiança no PT de Sidrolândia, nos nossos dirigentes, nossa militância, nós somos capazes, e eu tenho convicção disso que tu está afirmando, e afirmando para a cidade, nós somos capazes de polarizar a eleição para ganhar as eleições e para governar essa cidade, que é muito importante para nós. Agora, o senhor acha que o PT, eventualmente, apesar do desgaste, apesar de todo o cenário nacional, de alguma forma, ser extremamente desfavorável, a economia que não anda bem, enfim, o PT de Sidrolândia sempre foi visto como um partido de arranjos políticos. O ano passado, aliás, na eleição passada, em 2012, nós tivemos um exemplo muito claro disso, onde o partido acabou rachado, né? Parte do grupo, eventualmente, caminhou com o PSDB, outro grupo, outra ala, inclusive o Jean estava neste projeto, saiu candidato a vice do Acelino Cristaldo naquele momento, enfim, e o partido, é difícil você eventualmente ter uma união consistente para que eventualmente o partido dispute a eleição. O senhor acha que esse cenário é um pouco diferente diante do histórico? Acho que é absolutamente diferente, até pela realidade de crise que nós vivemos. A palavra de ordem agora é nós nos unificarmos. É construir na diferença a unidade interna do PT. Esse é o desafio e essa é a minha pregação. Evidentemente que nós temos uma crise econômica, que não é só nossa, é uma crise internacional. A principal economia do mundo, que é a economia chinesa, em crise, com problemas seríssimos que se refletem na Bolsa de Valores do mundo inteiro, e evidentemente que o Brasil não está imune a essa crise. Nós temos aqui uma crise de ajuste financeiro, ou seja, de ajuste das finanças públicas, que é muito mais de caráter político do que efetivamente de ordem econômica, que nós podemos sair na hora que a gente arrumar esse cenário nacional. Mas eu tenho falado que eu vivi todos esses momentos e estou muito tranquilo com eles. Muitos companheiros, muitos vereadores, muitos prefeitos, muitas lideranças saindo do PT. É normal, a vida de um partido assim, e do PT não é diferente. Eu vivi na década de 80, quando nós começamos a construir o PT, a enorme dificuldade que a gente tinha de fazer filiação. As pessoas tinham medo do PT.
Porque o PT era um partido ideológico, comprometido com os interesses do povo trabalhador, dos indígenas, dos sem terra, dos negros, das mulheres, da juventude que lutava por escola pública de qualidade, do novo movimento sindical fundado por Lula, dos setores médios de oposição ao regime militar. Daí surge o PT. Era muito difícil a gente construir o PT. Nós construímos. Nós chegamos em 98 ao governo do Estado com a minha eleição, em 2002 à presidência da República com Lula. A partir daí o PT sofreu um bom. O PT viveu um momento auspicioso. Interessava a todo mundo que quisesse realizar seu projeto pessoal vir para dentro do PT. O PT era a coisa mais importante que tinha, né? Uma enorme viabilidade, os interesses pessoais, e não sou contra que se tenha interesse pessoal na política, vinha para dentro do PT para tentar realizá-los. Com a crise que o Brasil vive, e com a crise particularmente que o PT vive, vítima de uma perseguição feroz, que acima de tudo tenta caçar o registro do PT e prender Lula, porque sabem que se o Lula não tiver preso e caçado, eles perdem a eleição em 2018, nós vivemos um momento delicado, né? E aí muitos que vieram com o objetivo de construir seus projetos pessoais, saem. E eu tenho dito para a imprensa, é positivo que saiam, é melhor que saiam do que viverem desconfortavelmente dentro do PT, nos atrapalhando. Depois que fizer essa leitura, fazer a leitura da espuma, o que sobrar das cinzas, nós vamos começar, a partir de agora, reconstruir o PT. E para isso, para esse debate, para esclarecer as coisas que estão acontecendo no PT e no Brasil, com a perseguição feroz que faz setores da elite brasileira, que foram extremamente beneficiadas no governo do PT. Os agricultores, os fazendeiros, os pecuaristas, nunca tiveram dinheiro tão barato como tiveram durante esse período do PT. Na época do Fernando Henrique, faziam um protesto em Banco do Brasil, aqui em Cidrolândia, em Campo Grande, em Dourados, queimavam máquina, porque não suportavam pagar seus financiamentos. Sabe quanto que paga um fazendeiro que hoje xinga o Lula? Que está pedindo a prisão do Lula? Sabe quanto que paga no seu FCO? 5%. E mesmo assim é contra, ou seja, ideologicamente contra o PT. Por quê? Porque não querem aumento real do salário mínimo, porque querem tratar seus empregados como escravo, porque não querem os direitos trabalhistas para sua empregada doméstica, porque não querem que setores que sempre foram profundamente explorados possam construir a sua cidadania, a sua dignidade. A partir daí, essa oposição, nós vamos ter que fazer esse debate, esclarecer esses setores, nos comprometer com um novo projeto para avançar na reforma agrária, na cidadania dos povos indígenas, quilombolas, para a gente fazer uma disputa e ganhar as eleições. Deputado federal Zeca do PT, hoje nos visitando aqui na redação do RN, eu gostaria de tratar um pouco mais da localidade de Cidrolândia, daqui para frente do nosso bate-papo, até porque, eventualmente, o PT tem aí o ex-vereador Jean Nazarete, que é pré-candidato a disputar a prefeitura de Cidrolândia. Como é que o PT regional, o senhor que eventualmente hoje é a principal, abro aspas, estrela do partido, já desde que o senador Delcídio do Amaral recentemente se envolveu aí num escândalo, né, que é público e todo mundo eventualmente tem ciência. A partir desse momento da prisão do senador Delcídio, do enfraquecimento do próprio Delcídio junto à sua base eleitoral no estado de Mato Grosso do Sul, e o senador que sempre rivalizou essa disputa de comando com o grupo que de alguma forma é simpático ao senhor dentro do PT, como é que o PT no estado vê uma pré-candidatura à prefeitura de Cidrolândia? Positivamente. Acho que é um ato, acima de tudo, de coragem política do Jean, que é uma bela figura, um dos bons quadros políticos que a gente tem, e do PT de Cidrolândia, de perceber que tem um espaço para poder crescer no debate político que pode fazer na cidade em torno das eleições de 2016. Mas com quem que a gente quer juntar? Nós temos uma proibição da direção nacional que nós temos que cumprir. Nós estamos impedidos de fazer coligação ou aliança eleitoral com o PSDB, com o DEM e com o PPS. Todos os outros partidos que eventualmente estejam na base de apoio de sustentação política do governo Dilma, nós podemos nos relacionar. Me dizia Jean e Vanderlei que aqui, em tese, tem 5 pré-candidaturas. Tirando a pré-candidatura do PSDB, nós podemos estar dialogando com todos. A política é a arte da negociação,
é a arte da negociação política, é a arte do diálogo. Portanto, nós temos que estar dialogando a partir de agora, e esse é o primeiro passo com a nossa vinda aqui, não só minha, está aí comigo a Tânia, que é da direção estadual do PT, está aqui comigo a Maria Helena, que é da direção estadual do PT, está aqui comigo o Rosemilton, que é um dirigente importante também do diretório do PT. A partir de agora nós vamos começar a construir nosso projeto, abrir espaço para dialogar com as outras candidaturas que estejam no arco da aliança, para a gente fazer um projeto forte, vigoroso, para disputar as eleições para ganhar. Agora, quando o senhor fala a disputa, aliás, a abrir as conversas, o diálogo com as demais legendas, cabe o PT num projeto, talvez, de vice de alguma dessas legendas, ou vocês discutem do ponto de vista de encabeçar uma chapa? Nós temos que construir o nosso projeto. Construir o nosso projeto significa, mais rapidamente possível, voltar aqui com todas as lideranças do PT, com o professor Bife, que faz um belo trabalho como presidente do diretório estadual, com o deputado Wander, com os nossos deputados estaduais, lançar nosso projeto. Lançar o projeto para a cidade significa dizer aqui para Sidrolândia, olha, nós temos um pré-candidato, o Jean, que nos unifica. Segundo, nós temos uma chapa de pré-candidatos e candidatas a vereadores. E nós temos princípios básicos de uma proposta de como governar a cidade. A aliança se faz em torno de um programa que pressupõe aquilo que eu te disse para quem nos assiste. A transparência na administração pública, a democratização da gestão, que não pode ser autoritária, e a participação popular como mecanismo de permitir ao povo, principalmente nos bairros, opinar sobre o que é a sua necessidade. A partir desse tripé, nós construímos conversação. É legítimo os outros partidos terem suas pré-candidaturas? Claro que é legítimo. Se aqui tiver o PSL ter seu pré-candidato, é legítimo que tenha. Se aqui tem o PMDB ter seu pré-candidato ou a sua pré-candidata, é legítimo que tenha. Se aqui tiver o PR, o PTB, eventualmente com seus pré-candidatos, é legítimo que tenham. Como é muito legítimo que nós tenhamos o nosso. Já estamos indicando, indicativamente, apontando para a figura do Jean, que eu acho que nos unifica. O nome dele? Claro, a partir daí nós vamos conversar. E conversando você pode encontrar mecanismo. Como, por exemplo, um elemento, lá para junho fazer uma pesquisa, se for esse o entendimento, em torno de um programa, fazer uma pesquisa para ver quem que aparece melhor na pesquisa, como que a gente pode contemplar a chapa de prefeito e vice. Afinal de contas, acabou 8 anos, agora é mandato de 4 anos e a gente pode construir projeto para todo mundo. O nome do ex-vereador é consenso? Eu acho que eu estou chegando agora, vou conversar com o Vanderlei, vou conversar com o próprio Jean, vou conversar com os companheiros do partido, que eu presumo que estejam na reunião. Se for essa a decisão, e como é a eleição municipal, a decisão é do diretório municipal, eventualmente aqueles que estejam descontentes, aprovada a pré-candidatura, tem que procurar outro caminho. Nós precisamos recolocar o PT, esse é nosso desafio a partir de agora, no seu leito normal, de um partido que tem uma organização democrática, que respeita a sua base militante, que é seu principal patrimônio, que cria mecanismos para que a decisão seja efetivamente democrática, não é? Que faça a formação política, que discuta um programa de governo. Se todo mundo tiver sintonizado com isso, ótimo. Se não tiver aprovado aqueles que estão descontentes, tem que achar uma outra alternativa. Zeca do PT, muito obrigado pela sua participação, eventualmente pelo tempo dispensado à nossa reportagem. Quero dizer que estamos sempre de portas abertas. Sidrolândia, no modo geral, né? Nós falávamos no início do nosso bate-papo o carinho que o povo sidrolandense tem com a sua pessoa, com a família, enfim. Prova disso são os mais de 12% do eleitorado que acabou eventualmente depositando o voto no senhor para deputado federal. Muito obrigado, os microfones à sua disposição. Eu agradeço a oportunidade que tenho, cumprimentar a cada cidadão, a cada cidadã que nos assiste, dizer da satisfação mais uma vez de estar aqui e do compromisso que eu tenho com o desenvolvimento, de trazer para cá os investimentos, os recursos da minha emenda ou das minhas emendas. Cada deputado federal tem 15 milhões de emenda, 7 milhões e meio para a saúde e 7 milhões e meio para outros investimentos, que eu já estou atendendo os assentamentos e as aldeias de Sidrolândia, naquilo que é possível, com aquisição de patrulha mecanizada, com programa de produção sustentável para os assentamentos, que nós estamos elaborando junto com o governo do Estado, porque essas coisas estão acima da disputa
paroquial, eleitoral, enfim, e também nos assentamentos, como os recursos que eu disponibilizei da minha emenda para botar água lá no assentamento Nazaré. Acho que dá para a gente fazer muito com o mandato, e muito mais se tiver a prefeitura na mão.